mais dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Eu não sou palestrante, eu sou estudante. E assim sendo, nós vamos conversar um pouco mais, eu vou ler uns textos do livro, e para que possamos, de alguma forma, a gente evoluir e auxiliar os nossos mentores espirituais e os que se encontram também desencarnados, que possa evoluir aprendendo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Sendo assim, eu separei aqui do livro Fonte Viva. Na nossa casa temos um Fonte Viva com edição atual. Mas este livro, eu não pensava em ser espírita, e o meu pai me deu este livro, e ele não era espírita, ele era esoterista. Mas esse livro, chamado Fonte Viva, ele me deu de uma edição de 1945. Então, ele é muito antigo, mas temos um moderno. Se alguém gostar das leituras aqui, pode comprar ou pode ver aqui na casa tem. Porque ele é muito bom e muito fácil de a gente entender o que é o ensinamento de Jesus. Então, nesta página 123, o título Viver em Paz. Viver em Paz, de Paulo, Coríntios 13, capítulo 11. Mantenha-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. Aí vem aqui, Você pode auxiliar muito na evolução do mundo, na evolução profissional, nos estudos dos filhos, de tudo, mas sem briga, sem guerra, com esperança, com fé, com amor, aí você consegue sucesso naquilo que você propõe. Por isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe os pensamentos, é necessário que a compaixão e a bondade te siga todos os passos. Olha, ninguém perde por ser bondoso, ninguém perde por ter compaixão de uma pessoa que está sofrendo. Ninguém. Dá uma palavra amiga, um ombro amigo, oferecer um lenço, um copo d'água, Aí você está sendo compassivo com o seu semelhante. Por quê? Se você não precisar disso, você tem um descendente. Tem filhos, netos, bisnetos, sobrinho, amigos. E quando você planta boa semente, nem sempre você vai colher, vai comer o que você plantou. Mas você vai deixar para alguém desfrutar isso. Então você vai ficar despido do egoísmo e deixar plantar boa semente. Não importa se você vai desfrutar ou não. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Olha, ficar bravo, xingar, jogar as panelas, quebrar os pratos, jogar cadeira, chutar, prejudica a si próprio. Quantas pessoas, no momento de cura, ele dá um infarto, dá um AVC? Não é assim? O maior prejudicado é a nós. Me foi ensinado que para jogar lama no outro, o primeiro que fica sujo sou eu. Por quê? Para mim atirar um barro na cara do Marquinhos, primeiro eu tenho que lamear minhas mãos, sujar as minhas mãos, Então, primeiro, o mais prejudicado de tudo quando você está exasperado fazendo alguma coisa, sou eu mesmo. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação.
Junto da serenidade, poderá analisar cada acontecimento e cada pessoa, no lugar e na posição que eles dizem respeito. Se você parar para pensar, o maior prejudicado quando está tendo uma contenda é o que provocou, entendeu? Porque ele que fica com o fígado ruim, com a boca amarga, ele que atrasa seu expediente de tudo que estava fazendo, ele que estraga, às vezes, um projeto. Então, antes de ficar nervoso, exasperado, para, respira fundo, conta até 10, enche a boca da água da paz que o Chico ensinou, que não é só o Chico. Antônio de Pádua foi um dos primeiros que dizia, enche a boca da água da paz. Porque você com a boca cheia d'água, você não pode falar, né? Não fala. Repara carinhosamente o que te procura no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiro da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade, e chama e clama irritadiço. Unge-te de piedade e penetra-lhe o processo do ser e identificará em todos eles uma criança, crianças espirituais que se sentem ultrajados ou contundidos. Uma pessoa, quando ela está muito irritada, quando ela é uma pessoa muito brava, muita coisa, vamos parar para pensar as chagas que ela traz na alma. O que é que está ocasionando aquela aflição daquela pessoa, aquela raiva, aquela falta de vontade, né, de acertar? O que acontece? Se não foi nesta, foi em outra. Porque aqui nós viemos para aprender e evoluir, mas nós trazemos muitas mazelas de outras vidas também, não só dessa. É falado, né, na doutrina espírita que não se sabe quantas vezes nós já voltamos aqui e ainda teremos que voltar, né? Então, é preciso a gente pensar muito. Aí vem, uns acusam e outros choram. Ajuda-os enquanto pode. Veja bem, quando você vê uma pessoa chorando, alguma dor ele está sofrendo, ele está sentindo. Ele está precisando de uma palavra amiga, quando nada para você ouvir, esperar ele falar. Porque quantas pessoas evitam de um suicídio ou de um crime parando para ouvir o que o outro tem para dizer. Porque ele desabafa, ele tem tempo de pensar. Enquanto ele fala para você, ele tem tempo de esfriar aquele rompante e pensar. Então, pode-se evitar muito mesmo alguma coisa muito trágica ouvindo uma pessoa emprestando o seu ombro. Ninguém perde por ajudar alguém, não. Só tem a ganhar. Porque a recompensa que nós esperamos não é aqui, é no plano espiritual. Então, não pensa que você faz alguma coisa de bom aqui, que ele é perdido. Não, ele não é. No livro está escrito, todo ato que você faz de bom, toda caridade que você pratica, toda benevolência que você tem com seu semelhante, fica escrito numa cartilha. Não fica, não apaga. Não, não apaga. Pacificando-lhe a alma, harmonizará ainda mais a tua vida. Pessoa que não fica muito nervoso, que não fica bravo, que não fica, não joga a casa no chão, a vida dele é mais pacífica, é mais serena. Ele tem tempo de encontrar a solução, de pensar a solução. Então a gente precisa se esforçar muito, muito mesmo, gente, para ser mais paciente, ser mais tolerante.
que a gente só tem a ganhar. Aprendemos a compreender cada mente em seu problema. Cada um tem um pensamento diferente, um jeito diferente. 5 dedos, nenhum é igual. Não é assim? Então, assim somos nós. Ninguém é igual ao outro. Ninguém pensa igual ao outro. Ninguém sente igual ao outro. O que me dói, às vezes, terrivelmente, em outro não é nada. Não é assim? Mas, então, a gente precisa saber compreender o outro. Se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como eu seria? O que eu faria? Então, sempre devemos encher a boca d'água e pensar, antes de agir. Recorda de que a natureza sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Veja bem, você mantendo o equilíbrio, você evita muita coisa. Muita coisa. Estando equilibrado, você vê um peso, põe um peso, se ele estiver equilibrado, ele pesa normalmente o quilo de papel com o quilo de ferro, tem o mesmo peso. É o equilíbrio, a balança do equilíbrio. Então, você deve primeiro parar para pensar, raciocinar. Põe na balança. Vou fazer pelo lado daqui ou por esse daqui. Aí você tem tempo de pensar, analisar e ver que caminho tomar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, a gente precisa levar muito em conta o que foi que Jesus disse. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Olha o que o Mestre Jesus falou isso com muita propriedade entre os seus discípulos. E ele disse, vai e prega a paz. Ele podia fazer coisas, reverter aquele papel, né? De ser preso, humilhado, açoitado, crucificado, mas ele não fez isso. Ele demonstrou um sentimento de humildade, de serenidade e pedindo a paz para o mundo. Tanto é que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, perfeito, perfeito, não é assim? E foi encontrar com o Pai maior. E o nosso querido Mestre Jesus, ele é o governador da terra. E sendo ele governador da terra, nós precisamos procurar fazer o máximo possível para cumprir os seus mandamentos. E um mandamento muito importante que chama amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, ele não prejudica, ele não dá prejuízo, ele não dá rasteira a ninguém. E ele sendo menos errado, ele acumula menos dívida espiritual para ele, né? Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso proceder. Aí eu deixei aqui separado mais uma parte do livro, O Pão Nosso. E os fins, da página 28. Mas nem todas as coisas edificam. Paulo e Coríntios, nem tudo edifica. Sempre existiram homens indefiníveis que se
não fizeram mal a ninguém igualmente, não beneficiaram pessoa alguma. E aí? A ausência do bem já é o mal, entendeu? Porque você precisa praticar o bem. A máxima do cristão, a máxima dos ensinamentos do Mestre Jesus é praticar o bem. E quem mal faz, para si faz. Quem bem faz, para si faz. Né? Então, examinada esse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não perca na inutilidade. Veja bem, a gente analisa bem isso e vê. Tem uns que fazem, não faço nem o bem nem o mal, mas se não faz o bem, é a ausência do mal. Você é inútil. Se você não faz uma coisa nem a outra, você é totalmente inútil. É um zero à esquerda, né? É lícito ao homem dedicar-se à literatura e aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhe conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Vamos lá, não seja inútil. Não seja um preguiçoso, um desanimado. A minha avó dizia que a preguiça é a mãe do diabo. Não existe diabo, mas a preguiça, ela é consequência dos malignos, dos espíritos sem luz, que influenciam uma pessoa. Não podemos ter preguiça, de jeito nenhum. Temos que levantar de manhã, traçar o sinal da cruz, né? E seguir em frente e pedir a Deus que te dê uma inspiração para você fazer o melhor que puder naquele dia. Você doar o máximo que você tiver em função da evolução do mundo e do seu semelhante. Não é deitar como um cavalo, levantar como um burro, não. Tá? Tem que ser assim. É. É lícito ao homem dedicar-se à literatura e aos negócios, honesto do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhe conscientemente a linha da ação individual. No serviço útil, entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras cheias de louvores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamentos construtivos para o plano eterno da alma? Aí eu vi uma palestra aqui de um palestrante que eu me esqueci quem é, mas ainda vou lembrar. E ele disse que tinha um palestrante falando maravilhas do cristianismo, maravilha do espiritismo, maravilhas da caridade, ensinando a lei do amor, da caridade e tal. E tinha uma senhorinha sentadinha lá no último banquinho, quietinha, e todas as palestras ela estava ali, na desse homem também ela estava ali. Aí desencarnou os dois. Aí chegou lá em cima, no plano espiritual, lá o mestre, né? Brinca-se que era o São Pedro, mas quem seja é nosso merecedor de tanto grande respeito, né? Porque ele lá está lá, porque ele é capaz de analisar e auxiliar o máximo de espírito possível nessa chegada lá. Ele falou com o homem assim, falou com a mulher assim, você está vendo aquela casa ali? Tem piscina, tem uma horta maravilhosa, tem 2 andares, dormitório em cima, em casa, salão de festa, tem uma plantação de verdura e legume maravilhosa, tem os coqueiros balançando no vento. Aquela ali é a sua residência, a senhora pode ir. Aí falou com o evangélico palestrante,
senhor está vendo aquela choupana ali, coberta de folha de coqueiro? Aquela ali é a sua residência, pode ir. Ele falou, mas que negócio é esse? Eu era palestrante, eu falava disso, daquilo, eu fazia, tinha uma plateia imensa e tal. Ele falou, muito bem, você falava, mas ela praticou. A fé sem obra, ela é morta. Não é assim? Aí eu fui e comecei a pensar no que é que significa a palavra, a sigla fé. Aí o Pacini escreveu no quadro, vocês devem lembrar disso. Fé significa faça esforço. Fé significa esperança. Mas você só tem esperança no que é possível. Você nunca deve pedir a Deus e querer receber, ganhar na Mega Sena sozinho. Isso não. Mas eu posso pedir a Deus e confiar saúde para meus filhos, uma vaga de emprego para o meu neto, uma casa para mim morar que eu preciso. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou receber o meu diploma. Se é um estudante, ele tem que acreditar, né? A mãe que está de barriga, eu tenho fé em Deus que eu vou ter uma boa hora de parto. Minha criança, eu tenho fé que ela vai vir com saúde. Tudo isso é possível abaixo de Deus, mas acima de Deus, nada. Então, fé é acreditar, mas você só espera e acredita naquilo que é possível. O impossível você não pode pensar, porque aí é perda de tempo, né? Então, nós precisamos ter essa fé muito convicta de que a recompensa, ela não vai ser aqui, a nossa recompensa, porque aqui o mundo é de prova e expiação. Essa nossa encarnação aqui é de aprendizado, é uma escola, não é? E que nós só vamos levar daqui aquilo que é praticarmos de bom, de correto, de limpo. E muito pelo contrário, as coisas erradas que nós fazemos vai só atrasar a nossa evolução. Mas aqui não tem ninguém santo. Ninguém. Mas esforçar para errar menos, todo mundo pode fazer isso. Entendeu? Isso aí é compreensível, se esforçar para errar menos. De que valerá o primeiro a produção de longas obras cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Então, você pode falar muito bonito, igual foi esse pastor que falou, mas não serviu de nada, né? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada por meio de operosidade e de cálculo, quando vive estagnado nos cofres, guardando os desvarios dos descendentes? Veja bem, conta-se que existia um fazendeiro que ele colheu uma safra imensa de grão, mas muito grande. E foi deitar e começou a pensar assim: amanhã vou mandar construir uma tuia, um silos. Tuia é um balaio muito grande, é um silos, para mim guardar esses grãos que eu nunca mais preciso plantar e nem colher. E dormiu pensando nisso. E veio o Espírito da Verdade, bom, e disse para ele: lê do engano, rapaz. Levanta amanhã e sai distribuindo esses grãos pela cidade inteira para os pobres, mendigos, miseráveis. Porque depois de amanhã mesmo será convidado a se retirar daqui. Então, o amanhã a Deus pertence. Faça hoje, aqui e agora. O tempo é agora. Não há dia, né? Aí veio aqui. É,
Aproveita ao comerciante a fortuna imensa conquistada por meio de operosidade de cálculo. Quando vive estagnado nos cofres, guardando os desvarios dos descendentes. Os descendentes vão botar tudo fora. Vai. Não vai valorizar, ele não plantou, né? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam realizações ilícitas, todavia perderam tempo precioso, esquecendo que as mesmas coisas trazem finalidades diferentes. Eu tive um vizinho que ele, maravilhoso, muito boa pessoa, era muito meu amigo, e ele escondia o dinheiro debaixo da tábua da fábrica. Ele tinha uma tecelagem, uma fábrica de malha, na porta da minha cozinha. E ele levantava a tábua e escondia o dinheiro da mulher e dos filhos. Aí ele morreu, foi enterrado, cuja eu cuidei dele 15 anos. Ele teve um problema e eu tive que fazer injeção de madrugada, mandar correndo para o hospital e tal. Ele sofreu 15 anos de um câncer que nem matou, mas também ele não tinha recurso de viver. Não sobrevivia bem. Aí, quando ele morreu, a mulher dele mexeu lá no galpão e levantou uma tábua, ele que tinha dinheiro decadente, tudo mofado, o dinheiro não valia mais nada. Ela pôs lá na porta do meu lixeiro, mas na porta da minha casa. Mas foi muito dinheiro. E decadente não valia para nada. Mudou a moeda, né? Depois não tinha serventia. Assim é o homem que guarda o dinheiro mofa, ele desvaloriza. Você tem que aproveitar hoje, aqui e agora. Se está sobrando, divide com o teu semelhante, né? Porque é por aí que a gente vê que Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Essa é a confiança que nós precisamos ter. O trabalhador conciso das possibilidades que lhe compete não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos da ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso, ocorre intensificando-se projetos e experimentos na falta, sempre a edificação justa e necessária. A gente precisa dar valor, realmente, o que tem valor. A gente precisa observar o que realmente é necessário. Hoje, eu guardo lá no banco uma fortuna. Hoje, eu escondo o mantimento lá em casa que dá bicho. O arroz da sartão, o feijão dá o bicho, não dá? O que mais? Coisas guardadas dá mofo, dá mau cheiro. Quando eu morrer, eu não vou levar nada disso, vai ficar tudo aí. E quando você divide, você multiplica o seu abastecimento. Entendeu? O que eu vou fazer com arroz cheio de bicho? Não é assim? Com leite azedo, o leite azedo. Ele vence a validade, não tem esse leite de caixinha? A pessoa às vezes compra aquilo, deixa aquilo lá, quanta criança precisando de um leite, né? Quanto velho, quanto doente precisa de um leite para você fazer um mingau. Eu li uma reportagem, uma época, aqui no Paquistão, as mulheres estavam fazendo sopa de papelão para as crianças. Veja bem, uma mulher fazer sopa de papelão. Não matava porque papel é madeira, é celulose. Mas, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa olhar em volta da gente, não pensar só na gente.
temos que pensar no nosso semelhante, temos que dividir as dádivas que temos que visitar os doentes, gente, visitar os asilos, fazer a caridade. Aquele que bate na sua porta, você tem que atender. Ah, tem gente que fala, mas ele é um vagabundo, ou ele vai beber cachaça, vai isso, vai aquilo. Não importa o que ele fez depois que ele saiu dali. Importa o que eu fiz, com a intenção que eu fiz. Não tem importância, não julga. Eu tenho uma amiga, gosto muito dela, mas eu faço coxa de retalho e a gente ganha e compra cobertor para os pobres para levar na primeira sexta-feira. E ela falou, eu não dou, porque eu vejo cobertor novinho jogado no lixo. Eu falei, minha filha, mas o que se pode fazer? Pensa bem, ele mora na rua, ele não tem onde tomar banho, ele toma suas cachaças, ele urina naquele cobertor, ele vomita naquele cobertor. O que ele vai fazer com aquele cobertor se ele não tem onde lavar aquele cobertor? Ficou insustentável, ele vai jogar fora. Mas depois que saiu da minha mão, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ver. Então, a gente não pode julgar e nem fazer esse tipo de observação, não. De jeito nenhum. Outra veio falar comigo que eu dei o arroz e o óleo para uma mulher e o marido dela vendeu para comprar cerveja. Falei, mas eu dei, foi para ela tratar das crianças. Agora, quem vai responder por essa irresponsabilidade é ele, não sou eu, não. A minha intenção foi boa, né? Então, a gente também, quando tem um dedo apontado para o outro, aqui, ó, tem 3 apontados para mim, cuidado, porque você não tem aquele defeito, mas às vezes você tem um muito pior. Porque aqui nós estamos aqui para aprender, corrigir nossas mazelas, esforçar para errar menos. Aí eu vou ver aqui a outra leitura, que é muito bonita do livro. Esse livro é maravilhoso, viu, gente? Não tem errado, deve ser o livro de cabeceira, então nosso. Leitura 29, a vinha. Disse-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Mateus 20, capítulo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na sua imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. Veja lá, gente. Nós temos aqui, ó, a mão divina direcionando tudo. Deus tudo vê. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja com a permissão de Deus. Não é? Deus sabe de tudo. Ele lê a nossa consciência, ele sabe. Quando pergunta onde está escrito as leis divinas na consciência de cada homem. A coletividade humana costuma cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressa com absoluta harmonia. Veja bem, a gente precisa pensar que a lei divina, ela não falha. Né? As leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressa com absoluta harmonia. Então, a desarmonia, o desacerto, as falhas, está nos habitantes e não na casa. A casa pode ser a mais humilde do mundo. Existem 3 histórias verídicas. Uma é que havia um viandante, essa pessoa que anda pelo mundo, que bateu numa casa, numa choupana de sapé, e a pessoa lá deu a ela um caldo para ela comer e arrumou uma cama para eles. Lá se tem aquele filó para tampar os pernilongos, né? Porque no mato, na roça, tem muito pernilongo.
E ele foi deitar com a barriguinha cheia e o pessoal da casa não tinha janta, não. Deu a janta para ele. Mas até então ele ainda não tinha visto. E ele está escutando. Levantou para ver que barulhada aquela era eles, matando os mosquitos pernilongos que não estava dando sossego. Que a cama que tinha o filó coberto impedindo, eles deram para ele. Ele foi e abençoou muito aquele casal. Pediu muito a Deus que protegesse aquele casal. Veja o sentimento de gratidão e a prece daquele pedinte para aquele casal maravilhoso. É muito difícil a pessoa se desprender do egoísmo, né, em favor do outro. Mas isso é o amor do Jesus Cristo, que ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E isso foi esse. O outro foi um palestrante que contou aqui sobre isso. Jesus falou que ia jantar na casa de um homem. Ele foi, comprou um frango, assou, pôs na mesa um frango assado, cheiroso de uma maravilha para esperar Jesus. Aí passou uma criança batendo, pedindo que estava com fome. Ele foi, arrancou uma coxa do frango e deu para a criança. Passou mais um pouco, bateu um outro velho que estava com fome, ele tirou a outra coxa e deu para o outro. Horas depois bateu Jesus e falou: entra, Senhor Jesus, ceia conosco, eu estou com vergonha, porque o frango que eu preparei para a ceia do Senhor, eu mexi para me dar para o pedinte que passou aqui. Ele falou: muito obrigado, eu já estou satisfeito. O que você deu para eles foi a mim que você saciou a fome. Então, a gente não pode ter esse coisa de pensar: é meu, eu não posso dar, eu vou tirar da perna do frango. Que isso, meu frango vai ficar sem a coxa, o melhor pedaço, né? Vou não, o frango está inteiro, eu estou esperando a visita. Não, a visita que ele estava esperando era esse pedinte, não tem importância. E outra coisa, onde tirou para aquele frango inteiro, você comprava outro, você fazia outro, né? Então, a gente precisa estar sempre atento nos recados que a gente está recebendo da espiritualidade. Essas histórias, fala em história, mas isso aí são fatos que acontecem na vida da gente. É muito, muito comum isso acontecer. Teve uma pessoa aqui no bairro que ele era muito perdido, e muito sem juízo nas drogas, roubava muito e tudo. E às vezes ele batia lá na minha casa, meia-noite, 1 hora, tia, estou morto de fome. Eu levantava e arrumava um prato para ele, punha no micro-ondas e mandava ele. Meu marido às vezes dava uns pinotes, achando ruim, mas eu não tinha coragem de deixar ele sair sem a comida. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas como que eu ia dormir sossegada pensando que ele estava varado de fome e eu tinha? E se eu não tivesse, tudo bem, eu não tinha. Então a gente precisa pensar muito na caridade e no amor ao próximo. Porque o amor é a mola mestre da humanidade. O amor, ele constrói. Não precisa ter medo. Veja que a gente... O que foi que aconteceu com o Chico, porque ele tinha tanto amor no coração? Tinha uma grávida que ia comer chuchu com jiló, né? Que a vizinha ia fazer para ela chuchu com jiló e angu. Aí ela fez e mandou entregar na casa da barriguda. A pessoa errou e entregou na casa do Chico. O Chico comeu aquele jiló com chuchu, com angu, com a melhor boca do mundo. Ele não tinha nada para comer dentro da casa. Aquela foi a refeição do dia inteiro dele para trabalhar com isso. E ele não tinha. Quando Deus manda, o universo responde. Outros dizem o capeta obedece. Mas não é isso, não existe. Mas é assim que precisamos ter.
uma fé muito grande na providência divina. Não devemos pensar que é perdido um gesto de caridade para com seu semelhante, que é perdido ouvir uma pessoa, puxar uma pessoa pelo braço para arrancar ela de um buraco. Essa é a máxima do cristão, do cristianismo. Eu tenho um casal de filhos, mas eu tive um ano que eu tinha 7 pessoas dentro da minha casa para dar comida. E meu marido ganhava um salário de 135 cruzeiros. A prestação da casa era 130. Eu nunca fiz tanta sopa de macarrão, mingau de couve, canjiquinha, para todo mundo jantar. No almoço tinha arroz. Eu trocava o meu sangue na Hemominas a troco de pacote de arroz. Mas não ficaram com fome. Criaram todos, graças a Deus. A mãe deles voltou, mas eu continuei olhando por eles, meus meninos amados. E a gente precisa não confiar na providência dos homens, só na confiança de Deus. Eu acho que deu para mim dizer assim, tudo que eu queria conversar a respeito da doutrina e de Mestre Jesus, eu tentei falar da melhor maneira possível, porque eu não estava nem preparada para a palestra, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita na hora necessária. E com muita boa vontade, com muito amor no coração, eu vim aqui conversar com vocês. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma forma a clarear as ideias de vocês e acalmar o coração de vocês com os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja.